Dá para extrair autoconhecimento do BBB? O BBB é manipulado? Esses são os meus dois objetivos desse vídeo. Independente se você ama, se você assiste, se você odeia e considera fútil. Eu quero extrair autoconhecimento, eu quero te fazer entender um pouquinho do ser humano e como que ele age a partir desse vídeo. E também tem o segundo objetivo, que é te provar que o BBB é manipulado e te mostrar quem são as pessoas que manipulam esse programa. E para começar pela primeira parte, autoconhecimento do BBB. E a primeira coisa quando eu penso em autoconhecimento do BBB que me vem na mente são as rotinas, as conversas que com certeza fazem parte de todo brasileiro. O que você faria? Você acha que você ganharia? Como seria se você participasse do BBB e tudo mais? Essas conversas já fizeram parte da minha rotina frequentemente. E muitas das vezes as respostas são ou eu seria amado ou odiado porque eu sou muito extremista, porque eu sou muito intenso. Extremista não, acho que intenso é a palavra, né? E eu acho tudo isso muito curioso. Mas e como que as pessoas elas olham simplesmente para ela e para o dia a dia comum delas ao pensar como seria no BBB? Mas as chances são que seu comportamento não necessariamente seria como você age aqui fora. E por que eu falo isso? Porque o BBB começa, quando você é escolhido, acontecem duas coisas que já começam a influenciar o seu comportamento antes de você entrar, que são o isolamento prévio. Você fica um tempo isolado ou com nenhum praticamente contato social. Isso tudo já mexe com a sua forma de pensar. Isso tudo já mexe com a sua parte fisiológica, com o seu corpo, com o seu cérebro. E sem contar que dentro desse mesmo período vai mexendo a sua ansiedade, você fazendo projeções, você pensando como você vai agir, como você vai falar com as pessoas, o que o público vai achar de você, o que você não pode fazer de jeito nenhum e tudo mais. E todo esse pensamento já revela uma segunda parte, que é o que eu devo fazer para agradar o público. Por mais que você fale, eu tenho personalidade, eu vou ser eu mesmo, isso vai pensar, mesmo que você não perceba, você vai acabar pensando nisso. E a gente começa a ver que esse anseio por agradar o público, por ganhar o BBB, o que é certo, o que é errado, e essa pressão de estar sendo vigiado o tempo inteiro, ela mexe com o seu comportamento. Por exemplo, você pega a Juliette, que foi uma protagonista, né? Talvez a maior protagonista da história do BBB. No começo ela vivia falando, nossa, eu esqueci quem eu sou. Eu lembro dela com a VTube no quarto, ela isolada ali, né? Ela estava tendo problemas de conseguir se enturmar, de fazer parte do grupo. E sendo um pouco, a Carol sendo um pouco carrasca dela, e ela lá no quarto, ela falando, nossa, não lembro quem eu sou e tal. Por quê? Por mais que ela tenha tido personalidade durante o programa, por mais que ela tenha tido posições firmes, ao mesmo tempo é difícil você se manter coerente o tempo inteiro ali, você não se sentir pressionado com seus pensamentos. E se você não tem uma consciência muito forte, muito bem estabelecida sobre quem você é, e a maioria de nós não tem, não se engane, a maioria de nós não tem essa consciência, você acaba sendo influenciado por essa pressão, essa sensação das câmeras estar ali, o que estão pensando de você, principalmente no começo, quando você ainda não tem muitas respostas. E outra coisa que acontece é que as pessoas, elas se enganam, né? Na narrativa delas, elas se enganam sobre as próprias motivações. Por exemplo, quando você pega a Yasmin Brunet. Eu sou a Yasmin Brunet, eu tenho 35 anos, nasci no Rio de Janeiro e eu sou modelo e empresária. Porque a Yasmin Brunet, ela já vem de uma família meio de famosa, então ela sempre teve que lidar com câmeras, com fofocas, especulações da vida dela e tudo mais. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, comecei a ser modelo por causa da minha mãe. O ambiente da moda, em geral, é um ambiente muito competitivo. Eu sou competitiva? A minha relação com a minha família é uma relação bem próxima. Desde novinha eu tenho que lidar com a exposição. Isso se intensificou depois que ela começou a aparecer mais na mídia. Ela fez aquela Verdades Secretas, acho que era isso. E depois ela acabou casando com Medina. E depois que ela casou com Medina, teve toda aquela confusão das Olimpíadas, que ela dizia que ela era muito controladora e fofoca, e que ela queria afastar ele da família dele, que ele não podia ter contato com a mãe dele. E também o Comitê Olímpico parece que não deixou a Yasmin Brunet viajar e ir junto com ele para as Olimpíadas. E isso afetou muito ele psicologicamente, acabou que ele foi muito mal, depois eles se separaram e tudo mais. Então deu muita treta.
E acontece que teve muita fofoca negativa da Yasmin Brunet. E, obviamente, isso preocupa a Yasmin Brunet. Mas ela fala no vídeo de apresentação que ela aprendeu a lidar com isso. Empresária e atriz, que é filha da ex-modelo Luísa Brunet e do empresário argentino Armando Fernandes, cresceu vendo seu nome na mídia. Abre aspas. Não sei por que as pessoas têm tanto interesse na minha vida. Ai, meu Deus, cara. Desde novinho eu... Ah, peraí, cara. Tá de sacanagem, cara. Porra. Porra. Chatice, cara. Preguiça. Desde novinho eu tenho que lidar com a exposição, que é complicado, mas eu meio que já me acostumei. Hoje eu não ligo tanto, mas também nunca estive tão exposta como estarei agora, afirma ela. Disposta a colocar limpo as verdades que falam sobre ela. Não ligo tanto, mas ela está disposta a colocar a limpo as inverdades que falam sobre ela. Tá ligado? Ela liga pra caralho, a verdade é essa. Ela liga pra caralho. Quando ela tá, logo antes de entrar, tem um vídeo dela apresentando ela ali, quando foi revelado que ela participaria, e ela fala, não, eu já aprendi, eu não ligo. Mas ao mesmo tempo a motivação é ela mostrar, ela fala que a motivação é ela mostrar quem ela é de verdade e parar com essas fofocas. Ou seja, às vezes a gente tem uma narrativa na nossa cabeça e ela precisa lidar com isso de certa forma, né? Porque ela é uma pessoa pública. Então ela fala o tempo inteiro ali, não, eu aprendi a lidar, eu não ligo, as pessoas falam, não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu quero provar para as pessoas que eu não sou esse monstro que pintaram e tudo mais. E justo. Mas é engraçado o que mostra aqui essa incoerência de pensamento. Como você às vezes cria uma narrativa, você fala para você mesmo, mas não está muito claro quais são as suas verdadeiras motivações. Eu quero participar do BBB por vários motivos, na verdade. Um deles é as pessoas de fato verem quem eu sou, para me descobrir, para me conhecer. O problema é que todo mundo vai estar me conhecendo junto, né? Ao mesmo tempo. Mas a exposição dessa vez vai ser diferente. Uma das maiores dificuldades que já passei na minha vida foi ter sido envolvido em fofocas bem pesadas. Agora, estou preparada para todo mundo falar de mim e ver de fato quem eu sou. Eu sou muito autêntica e excêntrica. Não tento ser outra pessoa. A modelo se sente confiante para encarar o desafio. Medo de ser julgada? Vou ser julgada. Medo de ser muito vulnerável? Sei que vai acontecer. O BBB nem começou, mas a modelo já está pensando no que pode levá-la a um paredão. Minha impulsividade. Não penso para falar e para fazer. Já peço desculpa de antemão. Não precisa pedir desculpa pra mim, né? Vai ter que pedir desculpa lá pro pessoal da casa. E, irmão, vou te falar um negócio. E tudo isso se intensifica depois que você entra pro jogo. Existem estímulos a todo momento. Estímulos que começam com pessoas que você nunca viu falar, que vão ter comportamentos diferentes, que vêm de culturas diferentes. E, claramente, as pessoas que são mais introvertidas eu quero levar mais pro sentido, tipo, do modelo Big Five de personalidade, pessoas que são sensíveis a estímulos, pessoas que se cansam com estímulos sociais. Essas pessoas, elas vão ser mais sobrecarregadas pelo programa. Naturalmente, elas vão ter mais dificuldade, simplesmente por como o cérebro delas funciona. E esses estímulos, eles vão piorar, porque a casa é toda colorida, as dinâmicas são para gerar estresse, você não sabe se você está agindo certo ou está errado, isso coloca uma pressão psicológica. E ainda tem toda essa coisa de fome, né? Às vezes você está na xepa por muito tempo, ou então você ficou muito cansado por uma prova, e qualquer gatilho, coisa que você não se importaria no seu dia a dia, pode ser motivo para você se estressar, para você agir de forma injusta e você acabar errando. E por isso que a gente vê muitas vezes, como aconteceu com o Dourado. O Dourado foi completamente rejeitado, uma das maiores rejeições em um programa, e depois ele volta e ele é o campeão, um dos campeões mais aclamados, assim, que gerou mais burburinho. As pessoas falavam muito do Dourado e quando ele ganha. E você vê claramente. E hoje o Dourado seria uma terceira pessoa completamente diferente e seria influenciado por estímulos diferentes, e ele também seria... O roteiro de quem ele está convivendo também conduz para outra possibilidade. Por exemplo, pega Jade e Arthur. O Arthur foi o campeão. Só que o que eu acho muito curioso é que logo no começo da relação, os dois pegaram Covid e eles tiveram que entrar atrasados. E nisso criou para o Arthur uma certa conexão entre eles, né? Existia algo em comum ali que poderia surgir uma amizade. Só que a forma do Arthur abordar a Jade, ele meio que coloca uma pressão nela. E essa pressão não é legal de sentir. Ele já chega pedindo, se você ganhar o anjo, você me dá, se você fizer isso, você faz isso comigo. E a Jade
estava numa postura mais cautelosa, ela queria conviver com as pessoas. E para mim é uma postura até mais madura. Mas, a partir do que o Arthur fica repetindo aquelas coisas, em dado momento ela promete para ele. Só que quando ela ganha efetivamente as coisas, ela se sente mais pressionada porque ela falou da boca para fora. Ela falou porque aquela pressão social que às vezes você está cansado assim, você não tem certeza do que você quer e você acaba confirmando. Só que isso coloca ela perante o público numa posição ruim, porque ela prometeu. E quando ela promete, ela não tem, e depois não cumpre, ela não tem os elementos verbais para justificar aquilo para o público. Por mais que aquilo seja algo que seja comum para muitas vezes as pessoas. Ninguém gosta de pessoas que ficam pedindo o tempo inteiro, de pessoas que ficam te pressionando o tempo inteiro, de pessoas que estão ali, tipo, me dá, mendigando. E acaba que a partir dali começa a surgir a narrativa de um campeão e de uma vilã. Sendo que, se eu fosse a Jade, eu não queria estar na posição dela dessa convivência com o Arthur. Eu sempre achei um tanto quanto manipulador e eu sempre achei um tanto quanto chato. E será que a Jade não poderia ser outra jogadora, não poderia ter outra visão do público se não fosse o Arthur? Se eles não tivessem pegado o Covid, se não fosse com outros participantes que não exigissem tanto dela, tanto do mental dela, dessa posição do dar e receber. E aqui tudo isso já começa a colocar elementos curiosos, né? E a gente vê que os próprios acontecimentos, as pessoas que estão lá, tudo isso são muitas variáveis para definir quem vai ser amado e quem vai ser odiado, quem vai agradar o público e quem não vai. Não quer dizer necessariamente que aquela pessoa é ruim. Claro que tem atos que são bem ruins, atos que são bem toscos, obviamente, mas no geral, tipo, a forma como as circunstâncias variáveis se apresentam, elas direcionam o programa para um caminho que não necessariamente revela quem aquela pessoa que está sendo julgada realmente é. E isso poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você, poderia acontecer com a pessoa. Então, a todo momento, o programa está tentando tirar o que há mais de instintivo da gente. Ele é programado, ele é feito para isso. Você se irritar porque você está com fome, porque você está vendo muita cor e a casa é muito colorida, pela sensação de estar sendo vigiado. Todas essas coisas estão te levando para um limite fisiológico, um limite de desgaste que te cansa psicologicamente. Deve ser muito cansativo estar no BBB. Deve ser muito ruim psicologicamente estar lá dentro. E se é tão ruim, por que as pessoas querem tanto estar lá? Porque é uma oportunidade para elas mudarem de vida, né? Para estarem diante do público, ainda mais com essa questão das redes sociais e como elas funcionam hoje em dia. E aqui a gente começa a ver também que toda essa repercussão de rede social, toda essa forma de agir, elas direcionam já os personagens para como agir. E eu vou dar um exemplo muito claro, que se você teve uma dinâmica que os próprios participantes escolheriam os últimos a entrarem na casa. Então, sei lá, colocaram 5 ou 6 pessoas, eles tinham que escolher 3. As pessoas que foram escolhidas para entrar nesse programa certamente não seriam as mesmas escolhidas para entrar lá no começo, em 2002, 2003, 2004, 2005. Lá, provavelmente, teria uma preferência para o que se é chamado hoje como padrão, que são as pessoas que estão mais dentro de um padrão de beleza, enquanto hoje foram escolhidas pessoas que tinham mais características de minoria. E a gente vê que parece que tem um roteiro pré-estabelecido, mas que não precisa necessariamente ser combinado, porque justamente essa pressão do estar sendo vigiado e de como você está sendo julgado, você sabe que existe um roteiro que o público deseja. E aí isso influencia as suas escolhas, as suas falas, a forma de você comportar. O Dourado, que foi um campeão completamente aclamado, foi campeão com falas muito preconceituosas em relação a pessoas homossexuais. Porém, hoje, com certeza, ele seria cancelado em questão de minutos, com aquele mesmo comportamento. Então, você vê que existe um roteiro que eles acham que eles devem seguir. E qualquer pessoa, por mais que ela tenha a posição do Dourado ali, ela teria muita dificuldade, do Dourado antigo, né? Que o Dourado teve quando foi campeão, ela teria muita dificuldade de seguir. Isso porque ela quer ganhar o jogo e ela sabe que se ela chegar tendo essas falas preconceituosas, ela seria julgada pelo público. E falando nisso, paredão, ser eliminado,
qual que é a grande inspiração do BBB, né? A gente tem que falar sobre isso, quando a gente quer falar sobre BBB, sobre roteiro e tudo mais. E a grande inspiração do BBB é o livro de 1984, é o George Orwell. Um produtor, ele pegou e ele criou vários realities a partir do livro 1984. E o 1984 é uma ficção que conta a história de uma sociedade que se tornou uma ditadura. E nesse regime totalitário, o ditador, apesar de não existir câmeras e como a gente tem hoje em dia o tempo inteiro vigiando a gente, mas na época ali ele colocava outdoors para mostrar que tinha um olho que te vigiava o tempo inteiro. O olho desse ditador te perseguia e ele controlava. Existia a polícia da verdade, que controlava o que as pessoas diziam, o que elas deveriam dizer e até mesmo os pensamentos dessa pessoa. Essa é a inspiração do Big Brother. E acaba que quando a gente olha para o 1984 e vê dentro de uma sociedade, o que o produtor quis fazer quando ele cria um reality show inspirado nesse programa é colocar pessoas ali que estivessem vivendo dentro de um regime totalitário, dentro de uma ditadura. E dentro dessa ditadura está sendo controlado. Quem falar o que não deve, quem agir de forma errada. E se eu perceber até que o seu pensamento, eu vou tentar ler o seu pensamento, e se o seu pensamento for inadequado com o que eu acredito, paredão e fora, eliminado. No caso, isso dentro da ditadura, dentro da ficção de 1984, significaria morte. Mas ali no paredão, a morte significa ir para o paredão e ser eliminado pelo público. Então aqui a gente começa a ver que quem dá o roteiro é a expectativa do público. Antes de entrar, existe uma expectativa, um roteiro a ser cumprido, o que agrada o público, qual é a forma de agir, o que é aceito e o que não é aceito lá fora. Porque a partir do momento que você entrou no Big Brother, você está preocupado com isso. Você está preocupado em ser aceito, você está preocupado com a sua imagem, você está preocupado com a sua visibilidade. Por mais que você se considere uma pessoa de personalidade forte e que não fica preocupado com os pensamentos de terceiros sobre você. O estar no programa contradiz com isso. E então, essa autenticidade verdadeira, pura, ela é muito difícil de ser seguida. E você, por mais que você odeie ser controlado, por mais que você odeie ser vigiado, por mais que você odeie a pessoa te dizendo como você deve pensar, como você deve agir, existe um fetiche nas pessoas com Big Brother de controlar, de ser esse ditador. O ditador que está vigiando o pensamento, que está vigiando cada ato, que está vigiando cada comportamento para decidir se você merece ou não continuar no programa. Se é paredão e fora, ou se não, você merece mais uma chance. Ou seja, você se torna um ditador por um período. Um pensamento totalitário que está vigiando todas as pessoas que estão lá dentro. Algo sombrio do ser humano habita quando você está assistindo ali. Mas o que é curioso é que, por mais que as pessoas gostem do entretenimento, elas querem ver briga, elas querem ver coisas que são um espetáculo, né? E tensões e tudo mais, ao mesmo tempo, para decidir quem fica ou não fica, é o que elas consideram virtude. Pode ser até uma versão distorcida do que realmente é virtude, de uma virtude boa, mas você não quer ver injustiça. Você não quer ver um cara que é injusto, que é desleal, que é um cara que é dado pelos seus comportamentos ruins, assim, uma pessoa que não se preocupa com as outras, que acaba... Mas independente de você querer ver brigas, querer ver entretenimento, querer ver fogo no parquinho, o circo pegando fogo ali, você que acompanha o ditador deseja ver pessoas virtuosas. E por mais que a virtude possa estar distorcida, você sempre vai escolher quem agiu melhor. E se alguém estiver sendo injustiçada e o público perceber essa pessoa sendo injustiçada, ela quer fazer justiça e tornar essa pessoa campeã. Você quer ver as pessoas que têm compromisso com a lealdade, querem ver pessoas que são verdadeiras, você quer ver pessoas que são justas, né, para decidir quem é campeão. Você não escolhe uma pessoa desordenada que entra lá para avacalhar. Por mais que você deseje que aconteça isso, precisa ter bons vilões para fazer bons campeões, como Carol Conká e Juliette. Ou poderia ser o Gil do Vigor ali naquele BBB.
Você precisa de bons vilões com uma contradição entre eles, né? Eu esqueci até uma palavra aqui, mas, enfim, independente dessa palavra, o bom vilão vai potencializar o bom campeão, o bom vencedor, que vai ser escolhido por virtude. E junto com isso, tem toda a repercussão das redes sociais. É até importante que tenha esses camarotes dentro do BBB, porque quem será? Já começa um burburinho antes e começa a dar proporção. E os perfis de fofoca vão tentando mostrar e evidenciar essas virtudes, e elas vão entrando na vida das pessoas. Então, os perfis de rede social têm o poder de potencializar esse olhar julgador do ditador que é seu. E junto com isso, existem roteiristas e editores de vídeo trabalhando. E tudo isso é feito para potencializar a melhor história possível. Então, eu não acredito que eles escolhem pessoas específicas para construir a narrativa, construir a história. Mas a partir dos elementos que são apresentados, qual é a melhor história possível e como que isso está alinhado com o que as pessoas estão julgando. Ou seja, o maior manipulador do BBB é o público, é a grande maioria, é o pensamento de massa. Junto com isso, entra o roteirista, que deve ser um trabalho muito cansativo, porque ele está ali percebendo quais são as nuances virtuosas e viciosas dos personagens, quais são os aspectos contraditórios de cada personagem, as hipocrisias, mas ao mesmo tempo os atos bondosos. E como que eu construo isso dentro de uma narrativa e a partir do momento vou conduzindo uma história que é ainda potencializada pelos editores, que da Globo são muito bons. Os editores, eles devem trabalhar pra cacete, porque fazer aquela edição ali deve ser difícil pra cacete num curto período de tempo, né? Num curto período de tempo. Mas é isso. Então, no fim das contas, se você assiste o BBB, você manipula. E quem tá tentando te manipular para um lado ou para o outro, muitas vezes, são os editores, mas principalmente os perfis de fofoca. E independente de qualquer coisa, as pessoas que entram, elas não têm um verdadeiro autoconhecimento, elas não sabem a própria motivação, elas não são tão boas em reconhecer isso e como elas agiriam. E você está sempre em busca de uma pessoa mais virtuosa para declarar campeã do BBB. É assim que você pode extrair um autoconhecimento melhor. E se você quer se conhecer melhor, o que eu pretendo nesse canal é, através de uma antropologia, né, de um conhecimento que consolidou a sociedade ocidental dentro de uma visão cristã, buscar essas virtudes, buscar entender melhor quais são as nossas motivações e ter comportamentos que potencializem o que há de melhor. Porque a verdadeira felicidade, que a gente não pode desistir dela em hipótese alguma, ela está na grandeza de alma. É quando a gente age com virtude, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso seja um pouco caro para a gente, seja difícil de agir dessa forma. E se você quer fazer isso, eu recomendo assistir esse vídeo que está no card aqui, que eu falo um pouco melhor sobre o que é virtude e como conquistar ela. Beleza? Então é isso. Meu nome é Pedro e eu espero te ajudar nesse caminho de autoconhecimento. Valeu e até a próxima.